Olá, vamos falar sobre o cálculo do campo elétrico a partir da lei de Coulomb. O objetivo é basicamente aqui tentar traçar, né, estabelecer algumas estratégias para esse tipo de cálculo, e para isso nós vamos considerar um caso específico, tá? Que é o campo elétrico produzido por um disco fino carregado, tá? Carregado uniformemente, esse excesso de carga, né? Ele está distribuído de maneira uniforme ao longo da superfície da área desse disco, tá? Ele é feito de material isolante. E a gente quer, então, o objetivo seria calcular o campo elétrico ao longo dessa linha que é perpendicular ao plano do disco e que passa pelo centro desse disco. Tá? Então, para começo, né, de conversa, para a gente, primeiro passo é, obviamente, caracterizar o problema. Tá? Então, vamos destacar aqui características físicas, né, geométricas, aspectos de simetria e de dimensionalidade desse problema. Em termos de características físicas, né, como foi dito, esse disco ele é feito de um material isolante, portanto, as cargas, né, esse excesso de carga que está alocado nesse objeto, essas cargas elas são fixas, né, elas não podem se deslocar ao longo do material. Né? Então as posições dessas cargas elas são fixas e essa carga está distribuída uniformemente ao longo da área desse disco. Tá? Então, em termos físicos, né, seria isso. Em termos geométricos, eu acho que o que vale destaque é o aspecto quando se diz que o disco é um disco fino. Né? O disco sendo um disco fino, isso significa que essa espessura, né, da bordinha dele aqui, ó, essa espessura, vamos chamar ela de DZ, tá? Ela é muito menor quando comparada com as outras dimensões envolvidas, né? Por exemplo, o raio do próprio disco, né? Ou essa distância entre o centro do disco e o ponto de interesse onde eu quero calcular o meu campo elétrico. Vamos chamar de Z essa distância. Então aqui já estamos bem estabelecido aqui, né? Uma caracterização da geometria do problema. Tá? Em termos de dimensionalidade, claro, né, por ser um disco com uma espessura desprezível, tá? Então esse aqui é um objeto bidimensional, né? Um objeto que tem dimensão igual a 2, né? Uma dimensão do ponto de vista topológico. Tá? E finalmente em termos de simetria, né? A simetria ela é um aspecto que, quando presente num problema de física, ela sempre vai te ajudar a simplificar a forma de resolver o problema. Né? Então a identificação de aspectos de simetria ele é sempre bastante útil para facilitar os cálculos. Tá? E no caso aqui temos uma simetria cilíndrica, né? Porque temos uma invariância ao longo desse eixo. Tá? Vamos chamar esse eixo aqui de o eixo de simetria desse disco. E obviamente através de qualquer rotação em torno desse eixo, ou seja, o problema ele é invariante, né, diante dessas duas transformações, tá? Deslocamento ao longo dessa linha e rotação em torno dessa linha. Tá? Então a gente diz que esse problema tem uma simetria cilíndrica. Bem, então para tirar proveito dessa simetria do problema, né, usar isso a nosso favor para poder partir para a resolução do problema, então eu vou fazer o seguinte. Aqui é uma visão, né? Eu estou olhando o disco de cima, tá? Você observa que eu posso desenhar anéis concêntricos, tá? Então aqui são vários anéis, tá? Anéis bem finos, tá? E eu posso então pensar que esse disco ele é uma coleção de anéis que vão aumentando o raio, né? Progressivamente, tá? Então, antes de partir, né, para a resolução do problema completo, que é o problema do disco, que é o problema original, eu vou primeiro considerar o problema do campo elétrico produzido por um anel fino, que é um problema que, em princípio, é mais simples de ser resolvido e cuja solução, né, eu posso usar para poder estender para a solução do problema completo, que é o problema do disco. Então, como é que a gente vai fazer isso? Muito bem. Então, de novo, né, caracterizando o problema, tá? Então agora eu tenho um anel, tá? Vamos desenhar aqui esse anel, um anel fino, tá?
E aí aqui colocando, né, os elementos geométricos, tá? Então eu tenho aqui o ponto de interesse, onde eu quero calcular o campo elétrico, tá? É importante a gente já aqui ter em mãos, né, um sistema de coordenadas, tá? Então eu coloquei o meu eixo Z com a origem no centro do anel e o eixo Z, então, perpendicular ao plano que contém esse anel, tá? Eu vou dizer que o raio deste anel é A minúsculo, tá? E a distância entre, tá? Um ponto do anel até o meu ponto de interesse, vou chamar ela de Rzinho, né? Um R minúsculo. E aí esse ângulo aqui, eu estou marcando esse ângulo, porque daqui a pouco eu vou precisar dele, tá? Para o desenvolvimento aqui, chamar esse ângulo de ângulo θ. Então aqui eu só estou indicando que existe uma carga Q, tá? Q minúsculo, que está uniformemente distribuída ao longo, né, do comprimento desse anel aqui, tá? Muito bem, então agora é hora de combinar aqui os aspectos físicos com os aspectos matemáticos desse problema. Então a gente sabe que para aplicar a lei de Coulomb, né, nesse tipo de problema, para uma distribuição contínua de carga, o que a gente faz então é pegar esse anel e dividir ele em pedacinhos muito pequenininhos, né, para a gente poder usar aí as ferramentas do cálculo diferencial integral. Então eu pego um pedacinho do anel, tá? E claro, esse pedacinho, né, infinitesimal, ele contém uma carga infinitesimal, então vamos chamar isso aqui o elemento de carga dq. Este elemento de carga dq, né, a gente traça uma linha reta até o ponto de interesse, ele produz naquele ponto um elemento de campo elétrico que eu vou chamar de dE. Lembrando sempre que campo elétrico é uma grandeza vetorial, né? A gente tem que sempre ter em consideração esse aspecto, porque senão o seu cálculo vai produzir um resultado errado. Tá? Então aquele ângulo θ, né, formando aqui entre esse elemento de campo e o eixo vertical aqui, o eixo Z, onde eu estou querendo calcular o meu campo elétrico. E aí agora eu vou observar, tá, uma simetria, como que a simetria desse problema pode me ajudar a resolver. Se eu pegar um elemento de carga diametralmente oposto ao que eu tinha pego originalmente, tá, o irmãozinho gêmeo dele aqui, né, e eu fazer a mesma coisa, observar a orientação do elemento de campo elétrico produzido por este outro elemento de carga, a gente pode observar que esses dois vetores aqui eles são simétricos entre si. E ao decompor esse vetor nas suas componentes, né, vamos colocar aqui essa direção como horizontal e vertical, a gente observa que as componentes horizontais desses dois vetores elas se anulam mutuamente. Ao passo que a componente vertical, as componentes verticais se somam, tá, para produzir aqui então o vetor resultante então da soma vetorial desses dois elementos de campo, ele vai estar situado ao longo do eixo, do próprio eixo Z, aqui, que é o meu eixo de interesse. Então, eu só preciso considerar a componente dE cosseno de θ no meu cálculo, porque as componentes horizontais, elas se anulam mutuamente. Tá bom? Então, dando prosseguimento agora sim, tá? Vamos para entrar aqui um pouco agora no cálculo, né? Nos aspectos matemáticos desse problema. Muito bem, então esse elemento de carga que eu caracterizei aqui, que eu representei dessa forma, com esse retangulinho azul aqui, tá? Ele corresponde ao que? Geometricamente, ele é um elemento de comprimento. É um pedacinho ali, um comprimentozinho muito pequenininho desse anel. Né? O comprimento desse pedacinho aqui, vamos chamar ele de ds, tá? Um comprimento infinitesimal. Muito bem, é claro que qual que é a quantidade de carga contida nesse elemento de comprimento aqui, tá? Muito bem, eu posso definir aqui esse lambda como a densidade linear de carga, ou seja, é a carga total que este anel possui dividido pelo seu comprimento, né, que é 2π vezes o raio, 2πa. Tá? Então, esse lambda aqui ele é uma constante, porque a carga está uniformemente distribuída. Tá? E de forma que, então, a carga contida naquele elemento de comprimento vai ser simplesmente lambda vezes ds. Né? Esse lambda, lembrando que ele tem unidade de Coulomb por metro, tá? A carga por unidade de comprimento. Então, se a gente fizer uma rápida análise dimensional aqui, né, em termos de unidades, a gente vê que essa expressão aqui ela está correta. Né? Então, aqui esse lado de cá tem que ter unidade de carga, Coulomb, e o lado de cá vai ter o quê? Coulomb por metro
vezes metro, que dá coulomb, ou seja, esta equação aqui ela é consistente. Então, meu elemento de carga é dado simplesmente pela densidade linear vezes o comprimento daquele pedacinho aí, daquele elemento de comprimento. Tá? E aqui dois aspectos geométricos, né, que o Pitágoras, para relacionar essa distância entre o elemento de carga e o meu ponto de interesse, esse Rzinho, porque esse Rzinho não é exatamente um parâmetro dado do problema. Né? Então a gente quer que a nossa solução ela esteja apenas em termos de Z e de A, que são as características geométricas dadas aqui do problema e é mais interessante deixar em termos dela. Então nós vamos basicamente aqui estabelecer duas relações para transformar, né, para expressar a dependência em θ em termos de Z e R, tá? E o R em termos de Z e A. No fim, a gente vai ter uma expressão contendo, em termos geométricos, apenas as variáveis Z e A. Tá? Então, como eu disse, eu estou interessado na componente cosseno de θ, né, DE cosseno de θ, e aí usando a lei de Coulomb, tá, para o campo elétrico, esse elemento de campo produzido por esse elemento de carga, tá? Então aquele pré-fator 1 sobre 4π ε0, ε0 é a permissividade dielétrica do vácuo, tá? O valor da carga dividido pelo quadrado da distância entre o elemento de carga e o ponto de interesse, que é esse R aqui. Então, esse R ao quadrado. E o cosseno de θ, que é simplesmente Z sobre R. Tá? Juntando tudo, a expressão fica dessa forma. Agora, para eu saber o campo elétrico, o total, né, o módulo do campo elétrico resultante nesse ponto, como eu já dei conta do aspecto vetorial, agora sim eu posso simplesmente calcular a integral ao longo de toda a extensão desse anel. Ou seja, esse elemento de comprimento ele vai varrer toda a extensão do anel. Né? Então a gente vai calcular essa integral de DE cosseno de θ ao longo da extensão do anel. E pode parecer que vai ser uma integral super difícil, né? Porque afinal de contas aqui, nossa, que integrando enorme, cheio de letrinhas. Porém, se você observar com cuidado aqui, você vai ver que todos os parâmetros que estão aqui, todas essas letrinhas, são constantes. Né? O lambda é uma constante, porque ele é simplesmente a densidade de carga. O z, ele é uma constante neste cálculo, nessa integral ele é uma constante. Por quê? Porque ele é uma distância que está fixa. Né? É claro que o meu resultado final ele vai estar em função de z, mas o z, para esse cálculo aqui, nessa integral, ele é constante. Né? Esse ponto é o mesmo para todos os pontos que eu vou varrer aqui do meu anel. Tá? O A também é fixo, porque o A é o raio, né, desse anel. Tá? Então, no fim das contas, dentro da integral fica mesmo apenas o ds, que é um elemento de comprimento. E eu vou integrar esse elemento de comprimento, quais são os seus limites de integração? De 0 até 2πa, né? Ou seja, que é o raio, o perímetro, melhor dizendo, desse anel. Então, muito simples, é simplesmente, né, multiplicar por um fator de 2π vezes a. Tá? Então, esse aqui é o resultado dessa integral. E, por fim, tá, o resultado final, então, né, só lembrando aqui que lambda vezes 2πa é exatamente o quê? A carga total deste anel. Tá? Então, expressando aqui, né, agora já numa notação rigorosa, né, uma notação correta, né, o campo elétrico sendo uma grandeza vetorial, tá? Colocando ele como função de z. Então, 1 sobre 4π ε0, Q vezes z sobre z2 mais a2 elevado a 3 meios. Tá? E aqui o vetor unitário na direção do eixo z. Tá? Muito bem, então esse é o resultado final para o anel fino carregado. E como é que eu vou usar isso a meu favor para poder voltar ao problema original, que é o do anel carregado. Que é o do disco carregado. Então, eu repeti aqui o resultado que eu obtive para o anel, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou desenhar esse anel, cujo resultado eu acabei de obter, de forma genérica sobre a superfície do disco, claro, tendo os dois sendo concêntricos, tanto o disco quanto o anel, tá? Então, vamos pegar o anel aqui genérico de raio Rzinho, né? Então, basicamente, este anel agora, esse resultado aqui, onde antes o raio desse anel era representado pela letra A, agora eu vou trocar e vou representá-lo pela letra R. Tá? Este anel que vai funcionar aqui como o meu elemento de carga. Então, o Q, que era a carga total daquele anel, agora corresponderá a um elemento de carga. Tá? Elemento de carga que vai ser a densidade superficial vezes um elemento de área. Que elemento de área que é esse? A área deste anel fino. Né, a área de um anel fino que é igual a 2πr dr. Tá? Então, o meu elemento de carga agora passa a ser sigma vezes 2πr dr. Tá? E é claro, este anel agora
ele vai produzir um elemento de campo e eu vou integrar todos esses elementos de campo, né, para poder obter o campo elétrico total. Tá? Então, agora aqui mais alguns cálculos matemáticos, né? Agora eu vou desenvolver esse cálculo aqui, então repetindo o meu elemento de campo, aquela expressão, tá? Já trocando aqui o dq pelo 2πr/dr vezes sigma, tá? E aí o campo elétrico total, como eu já dei conta, mais uma vez dizendo, como eu já dei conta do aspecto vetorial, eu posso simplesmente integrar aquela expressão. Tá? Por que não tem o cosseno aqui? Porque o cosseno eu já considerei ele no cálculo do anel. Né? Eu já lidei com esse aspecto. Agora é meramente integrar. Né? Qual vai ser os limites de integração? Uai, eu vou pegar anéis, né, de raio igual a zero até um raio igual a Rzão, que é o raio do próprio disco. E aqui, ó, só também um lembrete, uma coisa que é muito importante, que é a questão de notação, tá? Eu estou usando o R minúsculo, ele é uma variável de integração, enquanto que o R maiúsculo é uma característica física do meu disco, né? Ele é uma característica geométrica, ele é uma constante, tá? Então manter essa notação ela é muito importante, tá? Então esse anelzinho ele tem aqui sua espessura dr, tá? Drzinho. Muito bem, então agora sim, tá? Então dando sequência, montando essa integral, a gente coloca aqui fora, né? Junta aqui fora tudo que é constante e deixa aqui dentro o integrando nesse formato, 2r dr, tá? Fazendo uma rápida substituição, tá? Aqui a gente finalmente então integra e chega nesse resultado aqui. Vocês podem desenvolver esses passos intermediários aí vocês também, é bom fazer isso, tá? Para dar uma treinada. Enfim, este é o resultado exato. Tá, o resultado sem nenhuma aproximação, uma expressão meio grandinha aqui e tudo mais, mas uma expressão precisa, correta, obtida aí de forma analítica. Tá? Então, resumindo aqui o resultado, colocando ele em termos vetoriais, né, temos aqui então um campo elétrico, a orientação desse campo elétrico dessa forma aqui. Tá? Por que eu coloquei nesse formato? Porque essa razão, tá, o Rzão sobre Z, eu vou brincar com essa razão daqui a pouco, eu vou fazer umas considerações sobre ela aqui para a gente poder fazer uma validação posterior do nosso modelo, tá? Que é justamente o que eu vou começar a fazer aqui agora. Eu vou primeiro, né, Muito bem, então, quer dizer, a gente chegou num resultado. Muito bem, então a gente chegou aqui no resultado, né? Vocês perceberam que eu resolvi esse problema de forma literal, né? Literal no sentido de que eu usei letrinhas e não valores, tá? Numéricos, tá? Porque essa forma, né, de abordar o problema ela é mais vantajosa, porque você pode chegar no final e para validar o seu resultado, o processo de validação ele é essencial, né? Porque você chega numa expressão aqui e você fala, tá, e daí? Essa expressão está correta? Né? Como é que eu posso tentar validar o meu resultado, né, para evitar erros, né, erros bobos às vezes. Tá? Então, uma primeira estratégia para validar é a análise dimensional, ver a consistência de unidades. Porque a gente sabe que o campo elétrico, como ele é definido por força por unidade de carga, então o campo elétrico tem unidades no Sistema Internacional de Newton por Coulomb. Então, a nossa expressão obtida, ela tem que ter unidades de Newton por Coulomb. Então, nós vamos verificar isso. Tá? Lembrando que essa simbologia aqui de colchetes diz unidades de campo elétrico, unidades do que for que tiver dentro dos colchetes. Então, olhando para essa expressão enorme, tá? É claro que o que está dentro desses parênteses enormes aqui, isso aqui é uma grandeza adimensional. Por quê? Aqui temos o número 1, que é um número puro, tá? E o que está dentro do radical também tem que ser um número puro. Funções transcendentais, logaritmos, funções trigonométricas, raiz quadrada, exponencial. Essas funções, os argumentos delas, só podem ser grandezas adimensionais. E de fato, olhando essa forma como eu expressei aqui, o Rzão sobre Z, né, que são duas grandezas com dimensão de comprimento, tá? A razão entre elas, obviamente, é um número adimensional, garantindo então essa estrutura adimensional do radicando aqui, tá bom? Então, beleza, o que está entre parênteses, esse parênteses grandão aqui é uma grandeza adimensional, restando então apenas eu a fazer a análise dimensional de sigma sobre ε0, 2 também sendo um número puro, tá? Então, o sigma, ele é o quê? Ele é a densidade superficial de carga, que a gente sabe que ela tem unidade de Coulomb por metro quadrado. E o ε0, a permissividade elétrica do ar, uma das formas de expressar
as suas unidades é coulomb ao quadrado por newton vezes metro ao quadrado. Tá? Eu coloquei esse elevado a -1 porque ele está no denominador aqui. Tá? Então, invertendo, a gente chega aqui à conclusão de que, de fato, a nossa expressão, tá, ela fornece um resultado para o campo elétrico cuja consistência dimensional e de unidades está verificada. Né? Então a gente sabe que pelo menos isso a gente não errou. Um outro critério, né, uma outra forma de validar o resultado é pegar aquele resultado seu e levá-lo até um limite, né, que você conheça, um limite cujo resultado seja conhecido, para você poder comparar. E aqui eu escolhi fazer a seguinte análise. Vamos pegar um caso especial em que o z é muito maior do que o r naquela expressão. Tá? Então é por isso que eu coloquei dessa forma, porque se o z, matematicamente falando, se z é muito maior do que r, isso significa que esta razão aqui é um número muito pequeno, elevado ao quadrado menor ainda. Tá? Então nesse limite matemático, qual que é a correspondência física dele? Z muito maior do que r, o z não é a distância entre o ponto de interesse e o disco, tá? O R não é o raio desse disco, então, se eu faço Z muito maior do que R, significa que a distância ao disco que eu estou observando é uma distância que é muito maior do que o raio do disco. Tá? Fisicamente, o que eu espero dessa situação limite aqui, digamos, tá? dessa situação extrema? Bom, suponha um observador aqui, uma pessoinha, olhando para o disco. Tá? Quando essa pessoa vai se afastando do disco, a visão que ela tem do disco é que esse disco vai ficando cada vez menor na visão dessa pessoa. Até que vai chegar a um certo distanciamento aqui, né, termo que está tão em uso aí, distanciamento, né? Quando ele tiver uma certa distância que seja grande o suficiente, ou seja, muito maior do que o próprio raio, né, do que o próprio diâmetro aqui do disco, esse observador vai ver esse disco tão pequenininho como se ele fosse um ponto. Ora, nessa situação, então, se o disco parece um ponto, né, isso significa que o campo elétrico produzido por ele ali naquela região deve ser aproximadamente o campo elétrico produzido por uma carga pontual. Ou seja, o que eu quero ver é se no limite de Z muito maior do que R, a minha expressão matemática, tá, corresponde à expressão do campo elétrico produzido por uma carga pontual. Tá? Então eu vou reescrever a expressão do campo elétrico dessa forma, tá? Que é só coloquei aquela raiz quadrada, tá? Eu coloquei ela em termos de um expoente menos meio. Tá bom? É a mesma expressão, eu destaquei ela em vermelho aqui. E aí tem uma ferramenta matemática, que é a chamada expansão em série de Taylor, tá? Que basicamente nos diz que a gente pode pegar qualquer tipo de função, tá? Uma função de x, e escrevê-la com uma série, tá? Com uma soma infinita de diversos termos, tá bom? Depois vocês podem procurar aí saber um pouco mais. Então, fato é que a expansão em série de Taylor para uma expressão desta forma, 1 mais x elevado a menos meio, tá? Ela é dada por 1 menos 1 meio de x, mais, aí aqui vai vir, né, digamos assim, mais termos, né, uma soma infinita de termos, tá? Mas todos os termos da ordem de x ao quadrado ou mais. Tá? Como o x pode ser um valor muito pequeno, tá? X ao quadrado é menor ainda. Então o que eu vou dizer é que 1 mais x elevado a menos meio é aproximadamente igual a 1 menos 1 meio de x. Tá? Então, quer dizer, eu vou considerar somente esses dois primeiros termos. Aqui é uma aproximação, né? Então vejo que esse símbolo de aproximadamente igual. Agora, pegando essa coisa geral e aplicando ela no meu problema, tá? Eu vou substituir o x por r sobre z ao quadrado, que é o que está aqui dentro. Tá? Então, 1 mais r sobre z ao quadrado elevado a menos meio, utilizando esta aproximação, é aproximadamente igual a 1 menos 1 meio de r2 sobre z2. Tá bom? Voltando com isso, então, para dentro da minha expressão original, eu vou ter, então, esse campo elétrico como aproximadamente, né, o sigma sobre 2ε0, tá? Juntando tudo daqui, eu obtenho sigma vezes R2 sobre 4ε0z2. Só que o sigma, ele é a densidade superficial de carga, que é uniforme. Então, ela é dada pela carga total do disco dividido pela sua área. Tá? E substituindo esse sigma por essa expressão aqui, olha o que a gente obtém. 1 sobre 4πε0 Q sobre z ao quadrado, que é exatamente a expressão da lei de Coulomb. Tá? Então, com isso, a gente valida o nosso resultado. Tá? Essa segunda etapa aqui ela é um pouco mais contundente, né? Porque ela me dá
digamos assim, uma verificação mais quantitativa, tá? Digamos. E aí, com isso, então, a gente vê que o nosso resultado é um resultado que está correto, né? E com isso a gente obtém aqui, então, um resultado coerente. Vamos ficando por aqui. Eu espero que esta aula seja útil, tá? Que eu tenha conseguido clareza nas minhas explicações e qualquer dúvida é só entrar em contato com o professor. Muito obrigado.